Então, agora a gente vai falar sobre a força de tração, ou também chamada força de tensão. Então, se eu tenho uma força externa e essa força externa puxa um dos blocos, e esses blocos estão ligados por um fio que a gente vai chamar de inextensível, ou seja, esse fio não se deforma, a força dos dois lados do fio, se esse fio estiver tensionado, né, todo tensionado, a força dos dois lados do fio vai ser sempre a mesma. Então, a força ela é transmitida ponto a ponto na corda. Então, se eu puxo o bloquinho aqui, esse bloco 1, com uma força externa, o bloco vai tensionar a corda ela vai ser tensionada ponto a ponto, então o próximo bloco vai sentir essa tensão também sobre ele. Então, a mesma força, ela aparece dos dois lados aqui do bloco. Essa condição, ela é muito comum quando a gente trabalha com corpos suspensos. Então, a gente vai ver bastante exercício que tem uma polia, e aí, nesse caso, a gente vai chamar essa polia de polia ideal. A polia prende dois objetos. Então, vamos supor que exista uma força-peso para baixo, que eu nem vou desenhar. O bloco está em contato com a corda. Então, a corda gera uma força de tração no bloco, e o bloco gera uma força de tração na corda. Aqui eu estou desenhando a força de tração que a corda gerou no bloco. Essa força é transmitida ponto a ponto na corda, fazendo com que o segundo bloco também sinta uma força de tração com a mesma intensidade. Então, a gente vai dizer que aqui tem uma força de tração T e aqui tem uma força de tração T. Se essa polia for ideal, ela não participa da dinâmica do sistema. E o que vai acontecer? O módulo da tração ela vai ser igual nos dois pontos. Vetorialmente, a gente não pode dizer que a tração é a mesma. Então, aqui, como se a gente tivesse tração 1, que está apontando numa direção em sentido muito específica, o módulo dela é T, e a gente pode dizer que ela está numa direção positiva de J. Nesse caso, essa força, esse vetor de tração 2, a gente vai escolher uma direção para ela também, a gente vai dizer que I é positivo, então poderia orientar esse referencial. Embora quando a gente esteja trabalhando com dinâmica, a gente não precisa colocar os dois corpos no mesmo referencial, tá bem? Porque depende do vínculo do problema, os dois não precisam estar no mesmo referencial, mas para facilitar, vou colocar o referencial J aqui, o referencial I. Então, aqui a gente consegue observar que vetorialmente essas forças não são as mesmas, mas o módulo é o mesmo. Por quê? Em cordas, né, inextensíveis, tensionadas, a força de tração é uma força que se propaga ponto a ponto, né? Ela vai se refletindo ponto a ponto. E aí, para exemplificar essa força de tração ou tensão, eu gosto de fazer esse exercício. Então, a gente vai imaginar aqui agora como exemplo, né? Eu tenho o canto de uma parede, vamos supor que esse canto esteja 90 graus, e um nó que prende 3 fios. Tem um fio sustentando um bloquinho aqui, sei lá, um saco de areia. Aí o saco de areia tá aqui, esse saco tem uma determinada massa. O nó tá aqui, e o exercício dá esse ângulo. Não sei se é possível fazer uma amarração desse tipo, em que um dos fios fique a 90 graus da parede, mas o exercício, originalmente, ele dá essa representação. Bom, então aqui a gente tem um nó, eu vou definir esse nó como sendo um elemento do sistema, porque existem forças atuando sobre ele. Então, o que vai acontecer aqui? O nó não tem peso, os fios são inextensíveis e a massa dele pode ser considerada nula, tá bem? Então, a gente vai ter uma força peso que aponta para baixo aqui. Sobre o objeto está em contato com a corda, o objeto puxa a corda para baixo, a corda puxa o objeto para cima. Então, a gente vai ter uma força de tração que aponta para cá. Isso sobre o objeto, né? Então, sobre o objeto, a gente tem uma condição em que a força normal, ela se iguala à força-peso, porque o sistema não está se movimentando. E quem é a força-peso? É a massa do saco de areia vezes a gravidade. Então, aqui a gente já tem uma condição do problema. Eu falei para vocês que todos os pontos da corda, eles sentem a mesma tensão. Então, o ponto que está com contato com o saco, puxa o saco para cima, o que significa que o saco está puxando a corda para baixo. A mesma coisa vai acontecer com o nó. O nó, ele é puxado para baixo pela mesma força, e aí meu desenho vai ficar bem ruinzinho aqui. O nó, ele vai puxar a corda com a mesma tensão.
Então, eu vou redesenhar a força de tração ou de tensão para cá, e o nó vai sentir essa mesma força com esse mesmo módulo que eu vou chamar de força normal. Então, é como se essa aqui fosse o normal 1 e essa aqui também fosse o normal 1. Só que o nó está sujeito a outras forças, então, o nó ele tem uma força de tração com a mesma ideia, né? Que a força de tração ela se propaga sobre todos os pontos, o nó ele segue sentindo uma força por causa desse fio e uma força por causa desse fio. Então, são 3 forças, eu vou chamar isso aqui de N2 e vou chamar essa última força de N3. N3. Então, essas 3 forças, elas atuam sobre o objeto e o exercício pede a magnitude dessas 3 forças, sendo que a única grandeza que é conhecida é o ângulo, que é esse ângulo aqui. Esse ângulo de cima é o mesmo ângulo de baixo, né? Porque a gente tem 2 retas paralelas aqui, elas estão 90 graus. Então, essa reta que corta as 2 retas paralelas vai ter esse ângulo igual a esse ângulo, então esse aqui é o ângulo θ. O que a gente pode fazer é a decomposição dessa força em direções perpendiculares. Então, eu vou decompor a força nessa direção aqui e vou decompor a força nessa direção aqui. Por que eu decidi decompor essa força nessas 2 direções? Porque se eu for pensar em coordenadas cartesianas, x e y, tanto a força normal N1 quanto a força normal N2, elas já estavam nesse sistema de coordenadas. Somente a N3 está fora do sistema de coordenadas. E por isso, então, que eu decido fazer a decomposição dela nessas componentes que estão aqui. Então, tem a componente para cá, tem a componente para cá, o ângulo θ está cá, encostado, né? No ângulo eu vou chamar de N3 cosseno de θ, vou tirar esse valor de N3 aqui, vou escrever. N3 para componente encostada no ângulo N3 cosseno de θ, e essa outra componente aqui, ela vai ser N3 seno de θ. Bom, então, a gente vai ver com bastante detalhes mais para frente, mas toda vez que a gente tem um objeto, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre desse objeto. E nesse caso aqui, então, eu vou fazer o diagrama de corpo livre do nó, tá bem? Então, eu tenho um N3 seno de θ apontando para cima, enquanto eu tenho um N3 cosseno de θ apontando para cá. Aí a gente tem o N2, o N1, né, apontando para baixo, e o N2 apontando para cá. Então, a gente já viu nas leis de Newton que quando não tem aceleração no sistema, o somatório das forças é nulo. Então, a gente vai dizer aqui, ó, que o somatório das forças sobre o sistema ele vale zero, não tem aceleração. Então, eu tô fazendo uma soma vetorial. Quem são os vetores que eu vou somar? Então, aqui nesse caso, eu tenho o N2, que ele tem módulo N2 e está na direção de menos I. Tenho N1, e eu vou considerar para cá I positivo e para cima J positivo. O vetor N1, ele tem módulo N1 e ele está na direção de J. E aí o vetor N3, ele tem componentes N3 cosseno de θ na direção de I positiva. Não, peraí. O N2, meu N2 é negativo, tá certo. N2 é negativo, o que tá na direção de 3 cosseno de θ é positivo. Vou mudar aqui, ó, o N1 tá apontando para baixo, eu vou considerar ele negativo, assim eu posso considerar o N3 seno de θj positivo, tá bem? Então, são esses 3 vetores que eu vou somar. Vou considerar, então, aqui a soma vetorial. Vou substituir, né, então, os 3 vetores na lei de Newton, menos N2 na direção de I, menos N1 na direção de J, mais N3 cosseno de θ na direção de I, mais N3 seno de θ na direção de J. Isso tudo tem que ser igual a zero. No fundo, o que eu tô fazendo é dizer, eu somando o que tá na direção de I, e depois eu vou somar o que tá na direção de J. Então, a gente vai ter aqui menos N2 mais N3 cosseno de θ, zero.
E depois eu tenho menos N1 mais N3, seno de θ valendo 0. O exercício nos deu o valor de seno e cosseno, então eu vou substituir aqui. Menos N2 mais N3. O cosseno do ângulo tá valendo 0,80. Eu já posso passar um pro lado pro outro aqui. Eu já fico com a equação arrumadinha. Também vou fazer a mesma coisa nesse caso. Passar o N1, vai ser N3, o seno de θ vale 0,60. Olha só, a gente tem que descobrir N1, N2, N3. O exercício só nos deu o ângulo e, portanto, o cosseno e o seno. Só que o exercício também deu a massa do objeto. Falou que, na verdade, a força-peso equivale a 120 newtons. Se eu sei quanto vale a força-peso, eu consigo saber quanto vale o N1, porque a força-peso e o N1 têm o mesmo valor. Então, eu sei o valor de N1. Então, eu venho aqui e substituo aqui, ó. 120, N3, 0,60. Eu vou dividir tudo por 0,60, que isso aqui corta com isso aqui. E eu tenho aqui que o valor de N3 é 120 dividido por 0,60. Que vale, então, 200 newtons. Agora que eu sei... Peraí, essa aqui era a equação 1. Essa aqui é a equação 1. Essa aqui é a equação 2. Essa aqui é a equação 2. Então, eu substituí a condição que eu tinha da força-peso ser igual à força N1. Consegui encontrar o valor de N3. Agora que eu tenho o valor de N3, eu volto aqui substituindo o N3 valendo 200 vezes 0,80, o que dá 160 newtons. Então, o extrato disso tudo, né? É que o N1 vale 120 newtons, N2 vale 160 newtons e N3 vale 200 newtons, tá bem? Então, esse aqui é um exercício bastante simples, né? Que mostra que a decomposição das forças ela é importante, mostra a natureza da força de tração também.